Olá, alunas e alunos da Unifil, sejam muito bem-vindos. Retomando nosso conteúdo da disciplina de Sistemas Hidrossanitários, estamos na nossa segunda trilha de aprendizagem, composta pelas unidades de aprendizagem 4, 5 e 6, e onde nós vamos falar sobre os assuntos de esgoto sanitário, métodos de dimensionamento e métodos de tratamento desse efluente, aplicado às edificações. Então, a gente vem aqui com esse conteúdo. Vamos falar desde lá da coleta eficiente, como é que a gente coleta esse efluente, como é que a gente se protege contra os gases que são gerados e que ocorrem dentro das tubulações e quais são as soluções biológicas adequadas ao tratamento desse material. Lembrando lá, a gente já teve esse conteúdo, mas a gente pode falar aqui e retomar aquela nossa informação, essa introdução teórica que é importante, ou muito importante para entender como é que funciona esse sistema. Então, a gente tem lá nas nossas tubulações de água o que a gente chama de condutos forçados. A água ela está sempre sob pressão, a gente não tem nenhum arzinho acontecendo aqui dentro. Então, quando a gente faz um corte no tubo, a gente tem lá ele inteiro preenchido por água e a pressão de água que tem aqui dentro é sempre igual à altura da edificação, em metros de coluna de água. Então, é sempre a altura. Se a gente tiver um tubo vertical ou como esse representado inclinado, e fizer um furinho aqui embaixo e medir a pressão nesse ponto aqui, ela vai ser igual à altura, ou seja, nesse caso vai ser igual a 6 MCA, 6 metros de coluna d'água. Se a gente fizer o furinho aqui, possivelmente a água, é claro que existem algumas perdas, mas vai jorrar uma cachoeira que vai ter mais ou menos 6 metros de altura, a mesma pressão que está pressionando a água, que vai ser a altura que ela vai ter condições de se liberar ali para cima. Diferente disso acontece quando a gente tem um conduto livre, que é o conduto que a gente vai dimensionar para esgotos de drenagem, tubulação de esgotos de drenagem. Esse conduto, se a gente fizer um corte, uma seção, nós teremos lá uma parte de efluente e outra parte com ar, sempre dentro do tubo. E nesse caso, a pressão interna é igual à pressão externa, ou seja, a pressão é igual à pressão atmosférica. Já que a gente tem ar ali, ele está aberto, a pressão é sempre a mesma, ela é idêntica de dentro e de fora. Então, se a gente fizer o furo aqui, não vai sair nada daqui, não vai ter uma pressão empurrando nada para fora, nem o ar e nem a água. Né? Se for aqui, fosse aqui embaixo, também não ia ter uma pressão empurrando esse efluente para fora. Ele ia sair à medida que a pressão atmosférica faz um esforço sobre o líquido ali, que é só o padrão da gravidade, tá? Então, isso é o que a gente tem. Para condutos livres, que é o nosso caso hoje, nós vamos falar sobre pressão atmosférica, é a pressão interna do tubo, que é igual à externa, condutos livres, ar e água acontecendo na mesma tubulação. O sistema de esgoto é um conjunto de componentes, são vários elementos que são integrados e cada um tem a sua função. Então, a gente tem lá desde os nossos equipamentos de utilização, seja um vaso sanitário ou um lavatório, tubulação, conexões e vários outros elementos. É um conjunto. Esse conjunto aqui, ele é dividido em dois subsistemas. Um que é de coleta e transporte de efluentes, coleta e transporte de líquidos efluentes, e outro de ventilação, que vai ser utilizado para ventilar, para auxiliar esse sistema para que ele funcione adequadamente. Então, a gente tem lá em amarelo nesse desenho nosso sistema de efluentes, para coleta e transporte de efluentes, e em cor de rosa ou magenta, a gente tem aqui um sistema de ventilação que vai atuar também na nossa tubulação. Os componentes básicos do sistema são os aparelhos sanitários, o ramal de descarga, que é esse ramal principal que a gente tem, entre cada um dos nossos elementos até onde eles vão chegar, e o ramal de esgoto, que é o ramal principal que vai sair lá, geralmente do vaso sanitário, que é o nosso ramal de maior calibre, de maior porte ali, e vai se direcionar lá para as nossas caixas de inspeção, caixas de passagem. Nós também temos condutores horizontais e verticais, tá? Os condutores horizontais são como esses que a gente está olhando aqui, divididos em coletores principais e subcoletores. E os verticais são chamados geralmente de tubos de queda. Aqui à frente a gente teria um tubo de queda saindo na vertical,
e vai geralmente levar o efluente de um pavimento superior para um pavimento inferior. Também temos alguns elementos de inspeção e conexão, que são as caixas de inspeção e caixas de ligação dessa nossa tubulação. Aqui a gente tem uma caixa sifonada onde a gente pode abrir, inspecionar, ter algum certo controle ali e fazer uma certa manutenção também. Também trouxemos um desenho aqui para a gente ver que os nossos equipamentos geralmente possuem um dispositivo para que a gente possa separar os gases e a água. Separar os gases que estão dentro da tubulação para aqueles que estão fora da nossa tubulação, que geralmente é feito com água, um sifão sempre cheio de água. O que acontece? Lá dentro do esgoto a gente tem os gases acontecendo, eles estão lá, e a gente não quer que eles saiam, porque se eles saírem por aqui, por exemplo, do vaso sanitário, eles vão acabar contaminando o ar que vai estar aqui dentro do tubo, com fezes, com dejetos, vai ser o mesmo ar que vai ter contato com o ar aqui de fora. E a gente geralmente trabalha para evitar isso. A forma de se evitar isso é utilizar esses sifões, seja lá um sifão simples embaixo do lavatório, uma caixa sifonada no chão ou o sifão do vaso sanitário. Assim, estando o sifão cheio de água, para que esse ar consiga sair daqui, ele teria que empurrar a água com uma certa pressão até conseguir sair. E aí, tendo o ramal de ventilação, esse ar não consegue fazer essa força, porque qualquer esforço que aconteça aqui, dentro da tubulação, que é do lado de cá, vai acabar jogando o ar para cá e não vai ter esse poder de sair por ali. Aqui um sistema de esgoto sendo demonstrado com alguns nomes para que a gente lembre. Então os efluentes, a gente vai chamar de efluentes, vão passando por aqui. Nós temos a ventilação acontecendo, geralmente dentro das paredes aqui, olha um tubo de ventilação que sobe e vai lá para o teto, ou para o sótão, ou para o telhado. A gente tem os aparelhos sanitários interligados ao nosso esgoto primário, que é esse que está aqui em cima, tá vendo? A partir do esgoto primário, que é o nosso ramal principal, a gente tem o esgoto secundário, que vai interligar outras caixas sifonadas, e é esse que a gente precisa proteger com o tubo de ventilação. A gente tem o ramal de descarga, que é o que a gente vai chamar esse esgoto primário aqui, e o ramal de esgoto ou coletor predial, que é o que a gente vai ter lá, desde a nossa caixa de inspeção até interligar no coletor público, tá? Nosso elemento de conexão final ali. Os desconectores, já falamos sobre eles, dentro de cada caixa sifonada, vaso sanitário ou sifão, nós temos um desconector, que é esse elemento que vai fazer a gente conseguir separar os odores, né, que tem dentro do esgoto para aqueles que estão fora do banheiro, né, o ar, são áreas diferentes. E aí, os elementos de inspeção, como a gente viu aqui, a caixa de inspeção que vai permitir que a gente entre aqui e eventualmente faça, com algum equipamento, faça uma manutenção ou do coletor predial ou do esgoto primário que a gente tem ali. Então, esses são os componentes básicos do nosso sistema de esgoto. Existem algumas caixas de inspeção que a gente utiliza, ou caixa de gordura, tá? E são as três principais, essas que a gente tem aqui em cima. A caixa de inspeção é uma caixa, pode ser construída em alvenaria ou em PVC, geralmente, onde a gente vai conseguir retirar uma tampa e observar da onde o efluente vem e para onde ele vai. Com isso, a gente pode, eventualmente, colocar um equipamento aqui e desentupir ou desobstruir, fazendo uma inspeção em algum trecho do nosso ramal. A caixa de inspeção sifonada, ela vai ter uma função dupla. Além de permitir que a gente acesse e faça alguma desobstrução, ela também tem um sistema de sifonamento, onde ela não permite que os gases que estão de um lado acabem passando por outro lado. Ela faz essa divisão para a gente e ela é importante, por exemplo, para que os gases lá da rua não subam para dentro da nossa casa, enfim, que a gente consiga fazer essa desconexão também. E por fim, existe uma caixa que é muito importante de ser colocada em locais que tem uma geração de gordura maior, seja lá pia de cozinha ou de área de lazer. Né? São os dois locais onde a gente tem uma geração de gordura. Como é que essa caixa funciona? Ela tem
um sistema de separação por barreiras. Então, a gente tem lá o primeiro local onde a água cai e, se a gente lembrar bem, a gente vai lembrar que a gordura ela flutua sobre a água. Então, a gordura fica na parte superior dessa nossa caixa. Já a água vai para baixo, passa por baixo da barreira e consegue seguir o curso dela para o esgoto. Nesse local onde a gordura fica, ela vai se acumulando, mas vão sendo criadas naturalmente bactérias que vão consumindo a gordura, vão se alimentando dessa gordura. Essas bactérias vão se alimentando e a gordura vai saindo. É claro que, eventualmente, uma vez a cada 6 meses, precisa ser feita uma limpeza na caixa de gordura para retirar algum acúmulo maior, mas, geralmente, se a caixa de gordura é bem dimensionada, você consegue espaçar essas manutenções por um tempo maior, tá? Mas ela tem uma função muito importante, porque se a gordura passa direto, nesses pontos que tem uma geração muito grande, ela começa a incrustar na parede do tubo, ela começa a grudar na parede do tubo. Por quê? Porque essa é uma característica da gordura. Quando ela resfria, ela acaba aderindo às superfícies e ela começa a aderir ao tubo e começa a estreitar o diâmetro dele. Logo, a água começa a não passar e pode gerar um entupimento muito severo aqui, sendo necessário às vezes até quebrar, romper e fazer a limpeza, fazer a substituição da tubulação. Então, a caixa de gordura tem uma função muito importante no nosso projeto. Vocês vão encontrar bastante caixas de gordura de inspeção, como essas que estão sendo demonstradas aqui embaixo. Claro que elas podem ser construídas em alvenaria como as de cima, mas também podem ser pré-fabricadas em PVC, como essas que a gente tem aqui embaixo. E é claro que elas são diferentes dentro, né, na parte interna, porque apesar de serem parecidas pelo lado de fora, pelo lado de dentro, uma delas tem todo esse sistema de sifonamento para não permitir que a gordura siga adiante, que a gordura fique acumulada na primeira câmara e não siga ramal à frente. Métodos de dimensionamento. Para dimensionar o esgoto, a gente vai usar o que a gente chama método Hunter, tá? Unidade Hunter de contribuição. Existem dois métodos. O método hidráulico, que é dimensionando velocidades e volumes, e inclinações, né? E existe um segundo método simplificado chamado método por unidade Hunter de contribuição. Foi criado por um estudioso que atribuiu alguns valores. Então, vamos explicar um pouquinho como é que funciona o método Hunter. Cada aparelho sanitário possui um valor de UHC, de unidade Hunter de contribuição. Vamos ao exemplo da bacia sanitária, possui 6 unidades Hunter de contribuição. Está relacionado ao volume do efluente que sai e a velocidade que sai esse efluente. A soma das unidades Hunter determina qual é o diâmetro mínimo do tubo. E a definição do diâmetro é feita por tabelas. Então, vamos falar que num ramal a gente tenha lá 6 unidades Hunter na bacia sanitária, uma do bidê e 2 no chuveiro residencial. Então, a gente 6, 7, 8,5. E aí, por esses 8,5, a gente consegue verificar qual é a quantidade máxima de unidades Hunter que vai ser permitida para a nossa tubulação. Por exemplo, em teoria, poderia ser tubo de 75, que permite até 20 unidades Hunter. No entanto, a gente nunca pode usar uma unidade Hunter menor do que aquele diâmetro mínimo. Então, sempre vai ter que usar uma de 100 se a gente tem uma bacia sanitária. É o que está constando aqui na nossa tabela, tá? Mas se a gente tivesse lá 10 bacias sanitárias, uma do lado da outra, como se fosse o banheiro de um vestiário, a gente teria 10 vezes 6, teria 60 unidades Hunter. 60 está abaixo de 160 unidades Hunter. Então, ainda assim, eu poderia usar apenas um tubo de 100 milímetros para até 10, 20 unidades, não teria nenhum problema aqui. E seria possível usar apenas um tubo de 100 milímetros sem ter um volume excessivo para essa tubulação. Vamos para um exemplo prático de dimensionamento. Então, como é que funciona? A gente começa pegando o nosso projeto de arquitetura, desenhando, colocando os equipamentos e vai traçar a tubulação dos aparelhos sanitários até a caixa de inspeção. Lembrando que a gente tem que usar a tubulação que existe lá no catálogo. Então, não adianta a gente querer fazer um ângulo de, por exemplo, 60 graus. Não existe essa tubulação, não vai ser permitido. Geralmente, quando a gente tem mudança de direção, a gente usa ângulos de 45 graus que facilitam o nosso dimensionamento bastante e facilitam o fluxo do nosso efluente. E aí a gente determina a unidade Hunter para cada trecho, soma e determina diâmetros. E aí depois posiciona o dimensionamento e ventilação. A gente vai ter basicamente esses 4 passos acontecendo aqui. Então a primeira coisa
usar alguma simbologia. Essa aqui é a simbologia que está na nossa norma, dizendo como é que é o ralo sifonado, uma caixa de inspeção, retentora, ralo seco, enfim. Isso aqui está na nossa apostila também. E a gente vai para traçar a tubulação. Está aqui a tubulação traçada, em cima daquele mesmo projeto de arquitetura. Eu desenhei lá. A tubulação ela sai do lavatório, sai pela parede, vem andando pela parede, chega aqui, ela desce, chega, passa numa caixa sifonada. Aqui eu tenho um ralo no chão do banheiro, a tubulação vem, interliga nessa caixa sifonada. Aqui eu tenho o esgoto principal saindo do vaso sanitário, ela vem até a caixa de inspeção. Neste ponto, a caixa sifonada se interliga nela. Você vê que está tudo em 45 graus. Aqui as mudanças de direção, os encontros, né? A gente vai sempre em 45 graus para que a gente esteja direcionando o efluente no sentido correto. E aí a gente tem a caixa de inspeção acontecendo aqui fora. Fizemos o traçado básico da nossa rede. Aí a gente passa para dimensionar as unidades Hunter. Então a gente tem que pegar cada trecho e calcular as unidades Hunter. Aqui a gente tem um lavatório, temos um vaso sanitário, temos um chuveiro residencial. E aqui eu tenho um exemplo marcando a bacia sanitária. Olha aqui embaixo a bacia sanitária. Então, essa aqui tem 6 unidades Hunter. Né? Nesse trecho aqui eu tenho 6 unidades Hunter. Nesse trecho que é um lavatório residencial eu tenho uma unidade Hunter. Nesse trecho que eu tenho um chuveiro residencial, 2 unidades Hunter. Nesse trecho, a partir deste ralo sifonado até chegar no entroncamento que vai juntar no nosso esgoto primário, aqui, né, saindo do vaso sanitário, a gente vai ter lá 2 mais uma, que são 2 do chuveiro, mais uma do lavatório. E daqui para frente a gente tem as 6 mais as 3 que a gente tinha antes. O total 9 unidades Hunter. Então, com isso a gente consegue pensar no nosso dimensionamento. A gente calcula a unidade Hunter para cada trecho do nosso projeto, vem marcando ali, vem somando, e aí a gente vai olhar a tabela que diz qual é o diâmetro que a gente vai precisar. Sempre lembrando que existe um diâmetro mínimo. Então, aqui, diâmetro mínimo 100 milímetros, porque está no ramal do vaso sanitário. E os outros a gente vai poder olhar aqui e olhar os diâmetros mínimos que tem na tabela também. Colocando eles lá, então, a gente vai adiante e vai pensar no dimensionamento dos diâmetros. Deixar aqui certinho. Aí essa tabela aqui, perfeito. Que vai dizer pra gente como é que é. Então, também existe uma distância máxima. Por exemplo, um tubo de 40 milímetros, eu posso andar no máximo 1 metro com ele. Um tubo de 50, no máximo 1,20. Né? As distâncias para ventilação, já nesse caso aqui. Deixa eu dar um passo adiante aqui. Depois a gente volta para lá. Olha lá. Agora a gente vai então pensar no ramal de ventilação, que é esse que está desenhado em roxo. Como é que ele tem que ser? Ele tem que estar entre o nosso vaso sanitário, nosso ramal principal, e a primeira caixa sifonada, para proteger o sifão daqui para trás. Ele geralmente sai desse esgoto, vai até uma parede e sobe até a laje. Então a gente desenha ele nessa posição. E aí a gente vem dimensionar ele com base em distâncias e unidades Hunter. Agora sim a gente voltou para o local correto. Se a gente tem um ramal de descarga de 50 milímetros, a distância máxima do desconector tem que ser de 1,20 m. Então, vou voltar para o meu desenho. Essa distância máxima aqui é de 1,20 m. Se ela for muito maior, né, maior do que 1,20 m, eu tenho que aumentar o diâmetro. Aí eu posso usar um de 75, eu posso usar até 1,80 m de comprimento. Porque se ele for muito comprido, o atrito do ar pelas paredes do tubo vai fazer com que o sistema fique ineficiente e não funcione da maneira adequada. Logo, ele pode fazer com que uma descarga faça secar o nosso sifão por um efeito de vácuo que pode acontecer na tubulação. Então, por isso que existe uma distância máxima entre o ponto de desconexão e o nosso ponto de ligação, certo? Tem que ser respeitada. E também tem aqui um segundo elemento que é pensar em unidade Hunter. Então a gente vem somando lá aparelhos com bacias sanitárias. Até 17 unidades Hunter de contribuição. O diâmetro mínimo nominal da nossa ventilação seria 50. De 18 a 60 seria 75. E claro,
respeitando a distância máxima aqui. Senão a gente tem que aumentar também esse diâmetro de ventilação. Por fim, a gente tem aqui então o nosso desenho feito, com a ventilação, com tudo marcado, e a gente precisa marcar os diâmetros na nossa planta final e desenhar ela com um acabamento um pouco mais interessante. Então aqui a gente tem isso representado, os diâmetros nominais, as inclinações dos trechos, o diâmetro dos equipamentos que são colocados, o desenho adequado de cada cada uma das peças que a gente utilizou, as inclinações, os trechos, a coluna de ventilação identificada, a posição e o diâmetro dela, e lembrando que a gente tem lá algumas inclinações mínimas a serem seguidas. Tubulações com diâmetro menor que 75, igual ou menor que 75 milímetros, 2% de inclinação no mínimo. Tubulações com diâmetro menor, maior do que 100 milímetros, 1% de inclinação no mínimo, certo? E aqui a gente tem, para finalizar, entender um pouquinho mais sobre a representação gráfica, como é que se representa graficamente esse nosso projeto. Então, a gente faz todo o cálculo para cada ramal que a gente for fazer. Por exemplo, aqui, ó. Vou achar esse aqui. A gente vem aqui e calcula todo esse ramal até chegar nesse ponto. Beleza, então a gente dimensiona daqui para trás, não é? Aí aqui a gente vai achar o próximo. Esse ramal aqui, a gente dimensiona ele até chegar nesse ponto. A gente vai dimensionando cada um dos trechos. E aí, à medida que a gente vai chegando, a gente vai acumulando eles. Por exemplo, a gente dimensionou até aqui. Chegamos até essa caixa de inspeção aqui. Dimensionamos essa cozinha até aqui. Chegamos até essa caixa de gordura aqui. Aqui, para frente, eu tenho que dimensionar o trecho número 1 mais o trecho número 2. Aí eu consigo dimensionar essa tubulação aqui. Aqui eu tenho que somar o trecho número 3 para chegar até aqui para dimensionar ela. Você vê que a gente vai somando as unidades Hunter para poder dimensionar cada um dos trechos. As desconexões só acontecem lá em cima, tá? Não acontecem no esgoto primário, somente no secundário. Então a gente não precisa se preocupar com desconectores aqui para baixo, mas precisa se preocupar com o diâmetro da tubulação, se ela vai dar conta de todas as unidades Hunter que a gente tem para cada trecho. Chegamos no correto. Aí. Seguindo adiante, então, a gente vai falar um pouquinho sobre tratamento de esgoto sanitário, só para a gente entender essa lógica e como é que isso funciona. Temos três possibilidades grandes e geralmente 99,9% dos nossos projetos vai acabar caindo numa dessas três que são as importantes. A primeira é a gente entregar na rede pública, ou seja, a gente tem lá na frente da nossa obra uma tubulação enterrada, mais ou menos 1 metro e meio de profundidade, onde a gente vai chegar, fazer uma interligação e não é um problema nosso. A companhia, seja a companhia, né, de abastecimento, vai fazer o tratamento desse efluente e vai dar a destinação correta. Então, não é algo que nos preocupa. No entanto, caso a gente esteja num local distante, pode ser uma beira de represa, pode ser uma escola em uma área rural, uma casa, uma indústria, várias possibilidades, a gente vai ter que adotar um sistema de tratamento de esgoto próprio, particular, e geralmente ele vai acontecer por dois sistemas, ou ele vai ser uma fossa séptica, ou ele vai ser uma fossa biodigestora. São dois processos de tratamento que funcionam de maneiras distintas. E aqui a gente tem algumas imagens de alguns desses elementos. Tem uma meio que dimensionada aqui, né? Ela pode ser em concreto, como essa que está aqui em cima. Tem algumas câmaras, uma câmara aeróbia, uma câmara anaeróbia, uma câmara de... como é que é o nome? Quando vai para o fundo. Uma câmara de decantação. E aí a gente tem a saída do líquido limpo, já com as bactérias aeróbias mortas, com as bactérias anaeróbias mortas, sem nenhum resíduo sólido, saindo somente o líquido para ser infiltrado na água ou para ser destinado lá a um lago, uma represa, um rio, com o tratamento acontecendo. E tem a fossa, isso é a fossa séptica, tá? Geralmente ela funciona com essas três câmaras, ela pode ser feita em PVC como está representado aqui ou como está representado aqui em cima. E existe uma outra fossa que é a fossa biodigestora, ela tem um sistema diferente de funcionamento, ela funciona de cima para baixo, não de baixo para cima, como é o caso da outra. E ela vai também fazer o mesmo processo.
reduzir a carga bacteriana do nosso efluente até limites seguros. E aí ela vai ter, geralmente vai ser pré-fabricada e vai ter esse formato que tem na imagem aqui em PVC. Caso você tenha um sistema muito grande, sei lá, e aí esses dias me apareceu um colégio agrícola para dimensionar, para fazer arquitetura, e aí a gente tem que dimensionar o espaço para o esgotamento, você vai ter que contratar um sistema grande como esse daqui. Ó. Esse aqui é um sistema para um condomínio. Uma empresa que vai lá e monta um sistema de tratamento de esgoto. Esse aqui é do tipo biodigestor, mas aí eles fazem câmeras distintas, tem bombeamento, tem aeração, tem uma série de processos que acontecem até ele estar em níveis seguros e poder ser descartado na natureza novamente, seja lá por infiltração no solo ou por uma tubulação que vai entregar ele dentro de um corpo hídrico, do rio, do lago, de algum ponto de emissão ali que você tenha autorização para colocar lá após esse tratamento. Encerrando então o nosso assunto, passaremos pelos 3 pontos importantes. Falamos sobre o sistema de esgoto, a mecânica do sistema, e ventilação, componentes. Passamos a olhar o dimensionamento e detalhamento dele e finalizamos com compreender como é que podem ser os sistemas de tratamento. Muito obrigado e até a próxima aula.